A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando de uma referência àquilo que nós conhecemos como o anticristo. Não será assim, de maneira alguma vos engane, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Aqui esse filho da perdição é chamado de o homem do pecado. Quero falar de 10 elementos do pecado na Bíblia. A Bíblia fala muito do pecado. De Gênesis ao Apocalipse, menciona o pecado. Aqui nós temos o homem do pecado. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 13, diz assim: e outra vez, Hebreus, está escrito 3:13, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Portanto, nós temos o homem do pecado em 2 Tessalonicenses 2, e em Hebreus 13:13, o engano do pecado. O pecado é um engano, nos engana e nós permanecemos nesse engano chamado pecado. Vamos a outro elemento do pecado, na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 56. 1 Coríntios 15, 56 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? E verso 56, agora, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado. O pecado tem força. Por isso que muita gente acaba se escravizando e se tornando servo do pecado, conforme João, capítulo 8, versículo de número 34. Na verdade, todos os que estão debaixo do pecado são servos do pecado. Olha só, João 8:34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, nós temos o homem do pecado, o engano do pecado, a força do pecado, o servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo do pecado. Israel também começou a pecar e o profeta Miqueias revela o princípio do pecado de Israel. Vamos ao profeta Miqueias, capítulo 1, versículo de número 13. Miqueias 1:13, lemos assim: até os animais ligeiros do carro, ó moradora de Lacas. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião. O princípio do pecado para a filha de Sião parece que foram os animais ligeiros do carro, porque se incharam as transgressões de Israel. O princípio do pecado para a filha de Sião. Nós sabemos que o pecado teve o seu início lá no Jardim do Éden. Lá foi o princípio do pecado, mas aqui, para a filha de Sião, esse foi o princípio do pecado. O homem do pecado, o engano do pecado, a força do pecado, o servo do pecado, o princípio do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 20, Paulo diz assim, olha só, Romanos capítulo 3, verso 20.
O apóstolo diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei de Deus, vem o conhecimento do pecado. A lei, não é que a lei é pecadora, mas a lei mostra o conhecimento do pecado. Então nós temos o homem do pecado, o engano do pecado, a força do pecado, o servo do pecado, o princípio do pecado, o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 6, verso 6 diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado. Enquanto o nosso corpo do pecado não está crucificado com Cristo, ele vai estar bem vivo, o corpo do pecado. Por que as pessoas pecam? Porque existe um gozo no pecado. Muita gente encontra gozo no pecado. O problema é o fim do pecado. Hebreus, capítulo de número 11, verso 25, diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, falando de Moisés, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado, ele é prazeroso por um pouco de tempo, mas o seu final é terrível. O homem do pecado, o engano do pecado, a força do pecado, o servo do pecado, o princípio do pecado, o conhecimento do pecado, o corpo do pecado, o gozo do pecado. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 23, Paulo fala da lei do pecado. Mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado, o homem do pecado, o engano do pecado, a força do pecado, o servo do pecado, o princípio do pecado, o conhecimento do pecado, o corpo do pecado, o gozo do pecado, a lei do pecado. Mas eu quero terminar com Romanos 6, 23. Cuidado com o pecado, que ele tem um salário. Diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Receba o dom gratuito de Deus e não o salário do pecado. Todo pecado, o salário é um só, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é a solução para o nosso pecado. Que Deus te abençoe. 10 elementos do pecado: o homem do pecado, o engano do pecado, a força do pecado, o servo do pecado, o princípio do pecado, o conhecimento do pecado, o corpo do pecado, o gozo do pecado, a lei do pecado, o salário do pecado. Cristo é a solução para o nosso pecado. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 228 pastas com 6.400 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.